Olá! Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e o tema de hoje é a amamentação. Estamos no mês do Agosto Dourado, o mês da campanha de incentivo ao aleitamento materno. O agosto relembra a importância da amamentação e ganha a cor dourada justamente por representar a riqueza deste alimento para os bebês. E para falar deste assunto, nós temos aqui no estúdio a presença de convidadas muito especiais. A enfermeira e mestre em saúde materno-infantil, Gabriele Ratui Knob, a psicóloga e mestranda no mestrado em saúde materno-infantil, Sabrina Wegner Schroeder, e também temos uma convidada especial que está no formato online, que é a mestranda e enfermeira Débora Dickel, que está acompanhada da sua filha Maria Clara. Inclusive, a Débora está neste momento amamentando e sinta-se à vontade para continuar e fazer quantas vezes for necessário, tá bem? Bom, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou sentar aqui para a gente começar a nossa conversa, então. De repente, a mãe se vê com um serzinho totalmente desamparado nos braços, frágil, sensível e seu. Ele precisa ser cuidado, protegido, alimentado. O desejo e a vontade de amamentar brotam na mesma velocidade que a fome do bebê aparece. É lindo, visceral e é mágico, mas também é dolorido. Surge uma grande potência, o peito, o qual é uma fábrica poderosíssima. E falando nesse assunto, essa semana um vídeo ganhou as redes sociais, despertando essa reflexão sobre a potência do peito materno e como ocorre o estímulo e a produção do leite. Vamos assistir o vídeo? Representa muito, né? E ele acaba trazendo uma representação de como o leite é estocado, né? E que ele não fica só estocado no peito, ele é, assim, estimulado a ser produzido toda vez que o bebê é colocado para mamar, né? Então, Gabriele, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desta fisiologia, da produção e do estímulo do leite materno. Olá! Então, neste vídeo, nós podemos observar que antes de começar no peito, a produção do leite materno começa no cérebro, né? Começa na cabeça desta mãe. E a maior parte da produção do leite materno começa durante as mamadas. E o peito é considerado uma fábrica de produção do leite. O leite materno ele é produzido através de estímulos, de reflexos neurais, onde são liberados os hormônios da ocitocina e da prolactina. A prolactina ela é responsável pela produção desse leite, né? E o nível de prolactina ela tem picos e esses picos eles são estimulados através da sucção do RN. Então, quanto maior for as vezes que esse bebê vai sugar no seio materno, maior vai ser a produção e o nível dessa prolactina na corrente sanguínea, né? E então, para manter essa boa produção do leite, manter uma boa quantidade de leite, é necessário que o aleitamento materno seja feito a livre demanda, sem um tempo certo, sem uma duração estabelecida, né? Então, sempre que a mãe desejar e o bebê desejar, esse bebê deve ser colocado no seio. Também existe um outro hormônio que é liberado, né, pelo cérebro, que é a ocitocina. A ocitocina, ela é responsável pela ejeção desse leite, pela saída desse leite da mama.
essa ocitocina, ela é liberada através ao redor dos alvéolos, como a gente pode observar no vídeo. Esses alvéolos, eles vão fazer a contração, né, que vai fazer com que esse leite seja liberado no momento da sucção, né? E essa ocitocina, ela é muito influenciada pelas influências psicossociais. Então, assim, ó, a produção, ela está diretamente ligada em resposta de estímulos, né? Como o cheiro do bebê, o choro do bebê, tudo isso vai fazer com que essa ocitocina seja liberada e esse leite materno tenha uma saída mais fácil. Assim como o estresse, a angústia, a dor, o desconforto na hora de amamentar também faz com que essa ocitocina seja menos liberada, né? E esse leite tenha mais dificuldade de sair do peito da mãe. Então, essa liberação da ocitocina, ela está sempre relacionada ao estado emocional dessa mãe, porque às vezes não adianta a mãe ter uma mama com muito leite, uma mama cheia de leite, se ela não está bem psicologicamente, a ocitocina não vai ser liberada e esse leite vai ter mais dificuldades de ser liberado no momento da sucção do bebê. Então, assim, ó, existem alguns fatores que podem diminuir, fazer com que a mãe tenha menos leite, uma produção menor de leite, uma produção fisiológica menor, né? Como quando a mãe faz redução de mamas, a diabetes também é um dos fatores que diminui a produção fisiológica desse leite materno. Mas isso corresponde a uns 5% só, né, do insucesso na amamentação. Mas o que mais provoca e gera uma angústia nessas mães, faz com que às vezes elas até deixem de amamentar, elas não terem uma orientação correta da pega, né? Do bebê pegar de uma maneira correta esse seio materno, né? Também o uso de bicos, né? De chupetas e também a oferta desnecessária do complemento. Destacou pontos bem importantes, Gabriele, retomando toda essa questão da fisiologia, né, do que acontece, que o peito também, ele é uma grande fábrica, né, mas que essa mulher, ela precisa estar tranquila, né, nesse momento, ela precisa se sentir acolhida para fazer essa amamentação, esse momento ser um momento bonito entre a mãe e o filho, né. E Sabrina, como você destacaria como que essa acolhida pode ser feita da melhor forma para essa mulher? Assim como a colega colocou e como a gente pôde perceber ali no vídeo, né, todos os elementos são importantes para que essa acolhida e esse momento seja rico, assim como o leite materno. E acho que o mais importante a se falar aqui é pensar nessa rede de apoio, né? Nesses aspectos psicossociais que a Gabriele falou. Promover um ambiente facilitador, simples, né? Mas que faça essa mãe se sentir capaz. E aí eu acho que tem um exemplo muito rico que eu gosto de colocar, que são das bonecas russas de madeirinha, onde uma bonequinha se encaixa na outra. Então, seja o modelo familiar que se tenha, o tipo de rede de apoio que se tenha, o importante é que a gente consiga fazer essa promoção de encaixe acontecer. Que essa mãe e esse bebê não se sintam sós, porque é como, né, a prof falou lá no início, é um momento, um serzinho precisando de um cuidado físico para ser alimentado, mas de um cuidado emocional, subjetivo. Então é importante que essa rede de apoio se construa. Alguém, né, que está por ali, uma mãe, uma avó, um tio, ou alguém que representou um cuidado para essa mãe em algum outro momento, para seguir encorajando ela. E nós temos que olhar também para essa mãe como uma mulher, quer dizer, ela estava em evidência durante a sua gestação, agora ela passa a ter um foco mais voltado para o bebê, mas todas as suas questões psicossociais, né, e outras questões que envolvem essa mulher precisam estar sendo olhadas para essa rede de apoio, para ela que se sinta encorajada para esse ato tão importante, né, no desenvolvimento do bebê, né? Nos primeiros 7 dias do mês de agosto,
já que nós estamos falando, né, do Agosto Dourado, nesses primeiros 7 dias foi celebrada a Semana Mundial da Amamentação. E esse ano o tema foi Educando e Apoiando. Olha que interessante o tema, né? Ele foi, na verdade, um grande convite para que a gente possa fazer uma importante reflexão. Na verdade, nós profissionais da saúde, né? Como que nós podemos cuidar das pessoas que procuram a nossa ajuda, né? De uma forma efetiva, acolhedora, despertando a importância da construção dessa rede de apoio que você acabou de falar, né, Sabrina, que é um apoio eficaz, então, para a amamentação. Então, para que a gente possa lidar, né, com essas questões que acabam limitando o avanço da amamentação no mundo todo. Débora, então você aí com a Clarinha, né, Maria Clara, como que você pode nos falar esse olhar em relação ao profissional, né? Como que ele pode também auxiliar, né? Falando desse tema da Semana Mundial da Amamentação, de acolher e educar, né, as mães também para esse ato tão importante. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar fazendo parte desse programa hoje, principalmente por ser Agosto Dourado, né? Um tema que eu gosto muito. E hoje eu estou na condição de nutriz, mas eu vim falar sobre o papel do profissional da saúde. Então, é um papel fundamental, né? Nesse processo de promoção, apoio e proteção do aleitamento materno. Ele é considerado pelo Ministério da Saúde como um dos principais atores nesse processo. E é um processo que inicia lá no primeiro trimestre da gestação, quando a mulher descobre a gravidez. Inicia-se o trabalho de aconselhamento dessa mulher em relação ao aleitamento materno. E depois do nascimento desse bebê, segue através da consulta de puericultura, né? Então, o papel deste profissional é fundamental. Ele passa por todas as fases entre gestação, parto e pós-parto desse binômio mãe e filho, né? A gente também precisa pensar e refletir sobre os grandes desafios, né, que é amamentar. Então, a gente percebe que existe o entorno familiar, que acaba sendo um desafio e a gente precisa muitas vezes desconstruir questões socioculturais envolvidas, né? E também questões voltadas para parte familiar, parte econômica, né? Como que você destacaria, Gabriele, assim, os principais desafios que a mulher que amamenta hoje enfrenta com relação à amamentação? A mãe que tem uma rede de apoio bem estabelecida, uma rede familiar, tanto pode ser o parceiro, a família, né? Qualquer amigo que esteja próximo, até como a Sabrina estava comentando, as pessoas que forem, quando essa mãe se sentir encorajada a amamentar, tiver toda essa rede de apoio, a probabilidade dela ter um sucesso nessa amamentação é muito alto, porque ela não vai se sentir desamparada. Porque muitas vezes o simples fato de alcançar um copo de água, né, para uma mãe que esteja amamentando, vai fazer com que ela se sinta mais aconchegada, mais tranquila, valorizada, cuidada, e a partir disso ela consegue também. Isso, que daí ela consegue ter mais afeto também, né, para com esse bebê. Culturalmente, no momento que a mulher se torna mãe, ela além de mãe, ela vai continuar sendo cobrada, né, de exercer todas as outras funções que ela exercia antes, né, tanto na questão do trabalho, né, as questões domésticas, né, como dona de casa, né, tudo isso influencia. Então, no momento que, para ela não se sentir sobrecarregada de ter que fazer tudo, né, além de ter nascido uma mãe, de ser mãe naquele momento,
ser mulher, ser mãe de outros filhos, dona de casa, né? E todas as outras questões inerentes às funções que ela exercia anteriormente, né? Então, no momento que ela tem essa rede de apoio formada, o sucesso na amamentação é muito mais provável, né? Como eu estava conversando com vocês. E também, assim, ó, é sempre muito importante a gente esclarecer, né? Essas pessoas que formam essa rede de apoio dessa mulher, esclarecer tanto o parceiro ou quem tenha um contato afetivo com essa mulher, né? Esclarecer da importância da amamentação, né? De todos os benefícios que o aleitamento materno exclusivo, né, preconizado até os 6 meses, tudo o que isso traz de benefícios para esse bebê. E também a gente não pode esquecer da questão dos avós, né? Tanto os avós paternos quanto os avós maternos, no momento que eles forem esclarecidos, né, e alguns mitos sejam desmistificados para eles vão ter muita influência, né, na condição dessa mãe a continuar amamentando ou não. Até a questão do uso do bico, de chá, né, que no momento que a criança começar a chorar muito na hora que for estar sendo amamentada, se tiver uma avó perto, alguém dessa rede de apoio que estiver esclarecido, né, do que precisa ser feito, né, que isso pode acontecer, mas dar suporte para essa mãe para que ela tenha condições de amamentar, isso é muito importante, né, porque eles que vão muitas vezes definir a vontade dessa mãe de continuar amamentando ou não, porque se ela tiver esse suporte, ela vai continuar amamentando. A gente, né? Falando em todas essas colocações, Gabriela, que tu trouxe, é importante nós também pensarmos na mãe que não consegue amamentar, que por algum motivo há um impedimento e a questão da culpabilidade, né? Precisa ser trabalhado isso também. Então, a questão psicológica entra muito, né, o aspecto multiprofissional de um enfermeiro, de um psicólogo e também da própria família auxiliar essa mulher para que ela não se culpe e que ache outras formas, né, desse laço afetivo se estabelecer. Né, Sabrina? Acho que isso que a Gabriela estava trazendo exatamente ao encontro disso, né, prof, de poder entender essa rede de apoio como uma facilitadora, né, e enxergar essa individualidade da mulher, né, e dessa história familiar, porque a amamentação é o momento do surgimento de alimentar uma vida, né, mas ela só vai alimentar essa vida se ela olhar para essa vida, que antes era dela, né. E claro, né, com certeza a amamentação é preconizado, é algo que nutre de muitas formas, né, essa vida, mas ela também não pode ser um atravessador nessa vida, porque às vezes a gente está ferindo essa individualidade ou por alguma questão física também dessa mãe que não consegue amamentar. Então esse ponto é muito importante ser trabalhado, né, para poder se estabelecer esse alimento e esse carregamento de afeto de outras formas. E a gente falando em afeto, né, já queria entrar também na questão da amamentação não ser ter só o seu papel de nutrição alimentar, e sim a nutrição do laço afetivo, né? Então, como que isso se estabelece, que tipo de laços importantes se estabelecem durante o ato de amamentar e todo o período que a mãe passa por esse processo junto com seu filho? A gente vendo o vídeo inicial e podendo perceber algumas imagens da Débora também com a bebê, né? Ver o quanto essa composição acontece de corpos, né? Primeiro lá daquela cabeça organizando o leite para prover uma substância que vai cuidar da vida. Ali já um corpinho de bebê, né, sendo acariciado, organizando, olhando para ele. Costumo dizer que o bebê é um estrangeiro, né? Ele chega para compor uma vida. O que o laço afetivo, né? Como que ele se constrói, né? O laço, ele é feito através do encontro, né? Quando a gente pensa num laço de um presente, ele é um encontro. E assim vai ser o laço afetivo entre mãe, bebê ou quem se encarrega do cuidado desse bebê. A amamentação tem um papel fundamental, sim, porque é um encontro de dois corpos que a partir daí vai constituir um laço de afeto, de cuidado através do alimento, né? Mas reforçamos aqui de novo, as mães que não conseguem, né, fazer esse estabelecimento através da amamentação, que não se impossibilitem de realizar isso. Exatamente. Que a gente possa buscar outros representantes que possam estar
né, organizando esses laços afetivos. Que essa mulher encontre as outras formas de desenvolver esse laço e não se culpe. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro e acolher também essas mães que estão nessa situação, né? E Débora, como que os profissionais da saúde poderiam, trabalhando na questão do tema da semana do aleitamento materno, da questão da educação e do acolhimento, como que você vê o profissional da saúde, que lacunas existem, como a gente poderia melhorar ainda mais essa educação e esse acolhimento para essas mães? Assim, é preciso que os profissionais da saúde sejam capacitados e preparados para atender essa demanda. E para isso, é fundamental que o gestor ele proporcione treinamentos baseados em evidências científicas para esses profissionais que compõem a rede de atenção à saúde, para poder prestar um atendimento qualificado a essa mulher e a família, né? Porque não é só a mulher não é só a mãe que precisa de informação, a sua família também, como o pai, a avó, como disse a Gabriele agora. Então, toda uma rede que precisa de informações. E esse profissional ele tem que estar capacitado e preparado para isso. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, né, no estúdio, em casa, e a todos vocês que acompanharam esse programa. Se você quiser rever o programa, é só acessar o canal do YouTube da UFN TV. Obrigada por sua companhia e até o próximo programa. Tchau!